Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Sou o Fábio Noronha, especialista em segurança digital do Sicredi e coordenador da Comissão de Prevenção a Fraudes e membro do GT de Conscientização da BBC. Agora nós estamos iniciando o painel inaugural do Conecta BBC, que é um evento sobre inovação da Associação Brasileira de Bancos e que tem como apoiadores a Vivatech, BBChain, BIP, Núclea, Pinheiro Neto e Tecban. O tema do nosso painel é sobre as aplicações de inovação na segurança e combate às fraudes. Neste contexto, é importante ressaltar que, apesar dos esforços realizados pelos bancos, pelo nosso próprio regulador, FEBRABAN e a própria ABBC, as fraudes e os golpes continuam se espalhando e afetando a vida financeira de muitos brasileiros, sem distinção de faixa etária, gênero ou classe social. O Brasil, ele é tido como um dos países que tem o maior índice de risco para os usuários em relação a fraudes digitais. A gente está no segundo lugar do ranking mundial, perdendo apenas para a China. É importante destacar que cerca de 36% dos brasileiros afirma que já foram vítimas de golpes ou de tentativas de golpes. Na semana passada, o Datafolha lançou um estudo falando que a gente atingiu um pico de 4.600 tentativas de golpes por minuto, ou seja, 76 ocorrências a cada minuto, né? Então, 4.600 tentativas por hora é mais de uma tentativa de golpe por segundo. É, tem noção disso? E diante desse cenário tão desafiador, é fundamental uma atuação coordenada entre regulador, as estruturas de mercado, né, os bancos, provedores de serviços, soluções financeiras, as registradoras também têm um papel fundamental. E essa atuação, ela deve persistir em todas as jornadas, desde o início do relacionamento, né, o chamado onboarding, com o famoso conheça o seu cliente, né, super importante, passando pelas etapas de prevenção e lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, monitoramento transacional e também, após ocorrências de fraude, de fato, né, também é feito um trabalho por todo o mercado. Então, é muito importante, né, a gente, em todas essas jornadas, a gente entender as oportunidades de melhoria e que inovações a gente pode trazer para esse contexto. E para debater esse tema de altíssima relevância, trouxemos hoje aqui dois especialistas. O Gerson Romantini, ele é chefe adjunto da Gerência de Execução de Inspeções de Supervisão de Conduta do Banco Central, e Rafael Miele, superintendente de Estratégia de Negócios e Inovação da Núclea. E aqui eu vou, né, começar aqui uma primeira questão para o Gerson, né? Gerson, quais as principais iniciativas promovidas pelo Banco Central e pelas infraestruturas do mercado no início do relacionamento com o cliente, né? Ali nas etapas de é, conhecer o cliente, onboarding. Você pode falar um pouquinho desse assunto para a gente? Claro, obrigado, Noronha. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da BBC para estar aqui no dia de hoje, podendo participar desse painel, trocando experiências, trocando um pouco de informações sobre esse tema extremamente relevante para o sistema financeiro nacional. E também saúdo aqui não só o Noronha, como o Rafael, os colegas desse painel. Acho que inicialmente é importante a gente destacar aqui que o Banco Central ele exerce dois papéis bastante importantes para atingir a sua missão, a missão de assegurar a solidez e o regular funcionamento do sistema financeiro nacional. De um lado, tem o papel de regulador, de criar as normas, de estabelecer qual é o regramento, e de outro lado, tem o papel de supervisor do sistema, de fiscalizar o cumprimento dessas normas. Também cabe, nessa parte inicial, destacar que o Banco Central ele está bastante ciente, todos nós lá estamos bastante cientes da importância desse tema de combate à fraude,
associado também às questões de PLD, de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Esses temas, né, têm sido bastante importantes para a gente já há muitos e muitos anos, e o tema fraude ele vem ganhando prioridade nos últimos anos, tanto na parte de regulação quanto na parte de supervisão do Banco Central. E em termos de regulação, acho que vale a pena mencionar que o Banco Central vem trazendo importantes iniciativas e por meio de normas mais modernas, mais assertivas para o combate a fraudes, inclusive, sempre que possível, na hora de elaborar essas normas, o Banco Central abre a oportunidade para toda a sociedade, particularmente os membros do Sistema Financeiro Nacional, darem a sua contribuição por meio do instrumento de consulta pública, e as normas elas têm sido, então, como eu mencionei, cada vez mais assertivas, mais modernas, seguindo as melhores práticas internacionais. E entre essas normas, né, dentro desse papel de órgão regulador, eu acho que cabe destacar a norma de gerenciamento de riscos, a atualização da norma de regulamentação do PIX, como vocês sabem, né? A resolução BCB número 1 de 2020, e que foi atualizada recentemente e que trouxe uma parte, dispositivos novos para tratar o gerenciamento do risco de fraudes. Tem também a norma de compartilhamento de informações sobre fraudes entre instituições financeiras, que é a resolução conjunta número 6 e a regulamentação dela, né, que é a resolução BCB 343, e assim por diante. Do outro lado, em termos de supervisão, que gostaria de compartilhar com vocês, que também o Banco Central ele vem intensificando a fiscalização sobre esse tema fraude no sistema financeiro nacional nos últimos anos. E a forma mais efetiva de trabalhar com esse tema que nós, da supervisão do Banco Central, temos visto é atuar de forma assertiva sobre aquelas instituições que possuem as políticas, os procedimentos e os controles mais frágeis. Usando aquela figura que é bastante comum para essa temática, uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais frágil. Então, nesse sentido, nós do Banco Central temos usado as nossas bases de dados internas, as bases que nós temos acesso, para extrair informações cada vez mais de maior qualidade para identificar esses elos mais frágeis da corrente e poder atuar com os nossos instrumentos de supervisão sobre essas instituições que representam esses elos mais frágeis. Se todas as instituições estiverem com controles robustos, obviamente que esse tema de fraude vai ser mitigado. Claramente não vai acabar as fraudes, elas existem em todos os países do mundo, mas o que a gente precisa fazer é mitigar. O Noronha comentou há pouco que o Brasil está num ranking, numa posição bastante elevada desse ranking de fraudes. Acho que todos nós, atuando em conjunto, instituições financeiras, órgão regulador e supervisor, temos condições e fornecedores, né? E aqui a gente tem o Rafael, que representa um fornecedor importante para o sistema financeiro nacional. Todos nós temos condições de ajudar a construir um sistema mais forte, mais eficiente em termos de fraudes. Também nessa temática da supervisão, da atuação da supervisão do Banco Central, a gente vem atuando, fazendo trabalhos de fiscalização bastante assertivos
E aqui cabe destacar a importância, como já mencionado pelo Noronha, dos procedimentos de conheça seu cliente. E esses procedimentos estão lá na Circular 3978 de 2020, que muitos acham que é uma norma apenas de PLD, mas não, é uma norma que trata das políticas procedimentos de PLD, mas também traz dispositivos importantes sobre conheça seu cliente, que é aplicado para outros assuntos além do mundo de PLD. E aqui, para o mundo fraude, conhecer o cliente adequadamente é um tipo de controle bastante importante nesta fase pré-fraude, de prevenção à fraude que a gente está começando a debater nesse painel. Nesse sentido, a gente vê que, por um esquema de fraude ser bem sucedido, o fraudador necessita de ter o controle sobre contas transacionais, contas correntes ou contas de pagamentos, muitas delas, ou a maioria delas, abertas de forma fraudulenta, para poder destinar os recursos oriundos da fraude. E aí começa uma cadeia de transferências de recursos até que esses recursos se perdem no sistema e não são mais alcançáveis num esforço de recuperação desse dinheiro da fraude. Então, em termos dessa fase prévia de atuação, acho que se as instituições tiverem controles de conheça seu cliente, procedimentos de conheça seu cliente robustos, de boa qualidade, conseguiremos mitigar o risco de criminosos, fraudadores terem controle sobre essas contas. Claro que alguns vão dizer, mas ainda existe a possibilidade de contas serem emprestadas por pessoas que abriram legitimamente ou contas serem alugadas por pessoas que abriram legitimamente com seus próprios documentos. Mas isso é algo que dá para tratar numa segunda fase do processo que a gente ainda vai debater no painel, que é na fase do monitoramento transacional. Ali dá para enxergar movimentações incompatíveis com aquilo que se conhece do titular daquela conta transacional. Mas nessa etapa prévia, eu destaco aqui os procedimentos de conheça seu cliente. E também gostaria de compartilhar com vocês e relembrar para muitos que presenciaram esse movimento nosso da supervisão do Banco Central, que nós fizemos, temos feito vários trabalhos, um deles foi bastante marcante em 2022, onde houve um grande mapeamento dentro do sistema financeiro nacional da origem e destino do dinheiro da fraude. E nós vimos, por meio desse mapeamento, que demorou vários meses, coletando informações das mais variadas instituições dentro do sistema financeiro nacional, particularmente dos bancos, para onde estavam indo, quais instituições representavam uma maior vulnerabilidade em termos de contas destinatárias do recurso da fraude. Desde então, a gente vem atuando com base nessas informações que foram consolidadas numa base de dados e tem nos ajudado a contribuir, a estimular, a demandar que essas instituições implemente, avance nos seus controles. Um outro trabalho nosso de supervisão que também merece destaque foi um trabalho sobre o onboarding digital de um grupo de instituições, de 18 das maiores instituições do país em termos de quantidade de contas correntes e contas de pagamento. Aqui estão inclusos os maiores bancos varejistas do país e também os chamados bancos digitais. Alguns deles, bancos mesmo, outros são instituições de pagamento.
nós pegamos um grupo de 18 instituições e fizemos um trabalho de avaliação, de supervisão, de fiscalização sobre o processo do onboarding digital. E ali também nós identificamos várias oportunidades de melhoria, de avanços entre as instituições. Um papel do Banco Central nesse sentido é disseminar, demandar o uso das melhores práticas. E quando a gente fala de melhor prática, a gente está falando das melhores tecnologias, das melhores metodologias para se combater a fraude. E aqui um exemplo de tecnologia que nós identificamos como bastante assertiva e não era disseminada, tão disseminada à época, foi a tecnologia da biometria facial no processo de abertura de contas, particularmente da identificação de clientes e a biometria facial por meio do liveness ativo. A gente via instituições usando outras técnicas que não o liveness ativo e técnicas e tecnologias mais antigas, mais frágeis. Por meio desse trabalho, as instituições foram demandadas a fazer investimentos e tornar seus procedimentos mais robustos. Também aqui, por fim, para essa primeira parte, terminando então essa primeira parte, também a importância do uso de bases externas de informações, de birôs de informações, e um tipo de base de dados, de informações importantes que a gente viu algumas instituições fazendo e outras vieram a passar a utilizar, é o birô de faces, que permite uma comparação entre a biometria facial capturada por meio do liveness ativo com dados, com imagens vindas desse birô de faces, e isso gerando uma qualidade maior, uma assertividade maior no processo de identificação correta, adequada daquele cliente que está do outro lado do canal digital, lá na frente do seu smartphone, e desta forma a gente vem ajudando o sistema a mitigar o risco de fraudes. Muito bom, Gerson. Agora vamos ouvir o Rafael aqui, que a Núclea, né, que é uma instituição aí que tem uma grande história, né, no mercado financeiro. O que vocês veem do aspecto de inovação nesse contexto aqui que o Gerson comentou, né, do início do relacionamento? Não, primeiro eu queria agradecer o espaço aqui da BBC para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui dentro da Núclea. Quem não conhece a Núclea é a antiga Câmara Interbancária de Pagamentos. Nós operamos diversos sistemas fundamentais aqui para o mercado financeiro nacional, o sistema de boletos, o sistema de liquidação de cartões, o sistema de TEDs abaixo de R$ 1 milhão. Então, a Núclea é um grande parceiro no mercado ao acesso a informações que possam contribuir na construção de soluções antifraude. A resposta do Gerson foi perfeita, foi extremamente completa. A gente olha muito, depois que nós migramos, né, do comportamento e do onboarding do cliente nas agências para o onboarding virtual, foi essencial, né, a melhoria dos serviços de documentoscopia e de biometria, como o Gerson comentou, que já tem sido amplamente divulgados. Mas, além disso, a gente tem ido muito para análise comportamental. Hoje, a Núclea oferece indicadores de QIC, onde a gente, através do acesso dessas informações que nós possuímos aqui dos boletos, dos cartões, das TEDs, a gente consegue analisar relacionamentos prévios daquele cliente com o mercado financeiro e assim conseguir validar se aquelas informações estão condizentes com aquele comportamento. Nós também oferecemos aqui um indicador de conta laranja, onde a gente consegue, através de análises transacionais, identificar um comportamento anômalo daquele cliente que não condiz com o que ele tem demonstrado no processo de onboarding e assim apoiar os bancos na decisão do aceite ou não daquele cliente como parte do seu portfólio.
Eu acredito que, além dos dados estáticos cadastrais, o avanço da tecnologia com inteligência artificial, com outras ferramentas de análise comportamentais, é o que pode mais apoiar aos bancos a mitigar esse tipo de fraude. Muito bom, Rafael. E assim, como é bacana, né, ouvir o Banco Central falando aqui de tecnologia, né, falando de biometria, a gente vê que a inovação ela não precisa acontecer só no meio tecnológico, né? Aqui a gente também vê inovação em outras esferas, né, e que são extremamente relevantes para todo o mercado, né? Então, é, parabenizo aqui muito esse trabalho que o Banco Central vem fazendo no sentido de combate às fraudes, seja em criando regulação ou oportunizando aqui as instituições a trabalhar com mecanismos de segurança. E nesse contexto, né, Rafael, aproveitando aí a tua história em inovação, que ferramentas, né, e inovações que você tem visto no mercado, né, que tem ajudado, né, naquela segunda etapa pós início de relacionamento, né, que é na questão transacional, né, você falou muito do comportamental, né, que conhece do cliente, né, mas Uhum. como que isso na prática se aplica? Bom, primeiro, aqui no transacional eu quero trazer um ponto e parabenizar o Banco Central pela Resolução 6. A Resolução 6, depois o Gerson pode até comentar melhor, mas ela é uma ferramenta importantíssima que é o compartilhamento de informação entre os bancos, entre as casas, para que uma determinada fraude seja prevenida em outra casa. É muito comum a gente ver que uma casa sofrer um tipo de fraude, a partir do momento que ela identifica e ela corta, o fraudador migra para outro banco e outra casa, lesando o outro banco. Então, o compartilhamento dessas informações é muito importante para prevenir essas fraudes já conhecidas por outros locais. Dentro do mercado, a gente tem trabalhado muito dentro dos motores de decisão ali, no momento da transação, tanto comportamentos preditivos quanto preventivos. Preditivos é quando a gente analisa quem vai receber o dinheiro. Então a gente consegue analisar se aquela conta destino é uma conta laranja, se aquela conta destino ela tem movimentações condizentes com o tipo de operação que ela está recebendo, e tenta predizer se aquela é uma transação fraudulenta ou não. E também existe análise preventiva, que é a análise do comportamento do pagador. Porque muitas vezes o pagador ele pode estar sendo vítima de uma fraude passada por um amigo, por engenharia social, onde ele realmente acredita, e aí nenhuma ferramenta de identificação ela vai conseguir barrar aquela transação, porque a pessoa foi enganada ela mesma executando aquele tipo de operação. Então você tenta prevenir um comportamento que você entende que não esteja condizente com o padrão de comportamento daquela pessoa. Então, trabalhando tanto o preditivo na análise do destino, quanto o preventivo, que é o comportamento do pagador, a gente consegue ter resultados bons dentro de fraude. Outras ferramentas que tem se feito muito é o duplo fator de autenticação. Então, a partir do momento que no motor de decisão se entende um risco maior para aquela determinada transação. Você pode derivar isso para um duplo fator de autenticação, onde você valida via SMS, via biometria facial, mas você confirma a identidade daquela pessoa, e geolocalização também tem sido bastante usado pelos bancos para poder minimizar o risco. Então você determina locais seguros onde aquela pessoa pode fazer uma determinada transação, e você pode limitar o quanto que você se expõe a risco. Então, dentro da sua casa, por exemplo, a geolocalização da sua casa, você consegue fazer transações de um valor mais elevado. Se você estiver dentro em algum local onde não é condizente com o seu padrão de comportamento, a gente pode diminuir esse limite e assim
em minimizar o risco de uma fraude mais elevada. Mas tudo caminha muito para o comportamento. E aí, a partir do momento que a gente passa a analisar comportamento, são muitas variáveis, são dados muito extensos, e aí que a inteligência artificial tem vindo para ajudar muito a gente na análise desse comportamento, na criação de padrões de comportamento para aprovação ou não de transações. Muito bom, Rafael. Trazer aqui também o Gerson para comentar aqui sobre a visão do regulador nesse aspecto aqui de transacional. Legal, legal. Obrigado, Noronha. Obrigado, Rafael. Aqui, inicialmente, também queria fazer esse comentar do ponto de vista da regulação e do ponto de vista da supervisão do Banco Central. Em termos de regulação, nessa fase transacional, eu acho que cabe citar, além daquelas normas que eu já mencionei na questão número 1, apresentada pelo Noronha, que já está em estudo dentro do Banco Central, dos especialistas do Banco Central de regulação, a oportunidade de se desenvolver uma norma mais detalhada sobre o processo transacional que as instituições precisam seguir internamente para construir um sistema robusto de combate à fraude. Se a gente olha para o mundo de PLD, que tem sinergias importantes com o mundo de fraudes, a gente vê que a norma de PLD ela é muito detalhada em termos de processo de trabalho. A norma de 2020, a 3978, ela foi criada de forma didática, com capítulos tratando de políticas, procedimentos de conheça seu cliente, conheça seu funcionário, conheça seu fornecedor, conheça seu parceiro, a parte fundamental de procedimentos de monitoramento, seleção, análise, e no caso do mundo de PLD, de comunicação ao COAF, mas a gente não vê um espelho disso ainda para o mundo de fraudes. A gente percebe em normas mais específicas, como do produto PIX, que há sim ali um avanço, mas talvez falte uma norma mais guarda-chuva sobre o processo que as instituições devem ter, o passo a passo, para ter algo mais robusto, mais estruturado, mais institucionalizado, trazendo todas as instituições para um patamar mais homogêneo em termos de robustez. Então, isso está sendo estudado e talvez, e obviamente, isso, se for realmente o caminho a ser seguido, a área de regulação vai ouvir toda a sociedade, vai colocar em consulta pública para coletar as melhores sugestões nesse sentido. Então, nesse comparativo com a norma de PLD, uma norma que tem 70 artigos, diversos capítulos, mais de 10 capítulos, é uma norma muito mais detalhada. Para o mundo de fraudes, talvez a gente caminhe nesse sentido. Em termos de supervisão, nós temos, sim, visto a importância de atuar para entender exatamente como as instituições estão estruturadas em termos de políticas, procedimentos e controles para o seu processo transacional. E aqui cabe destacar a importância do monitoramento transacional. E o monitoramento, em regra, feito por sistemas informatizados que usam bases de dados para poder identificar operações que fogem da normalidade, operações atípicas do ponto de vista de fraudes, que muitas vezes também são estranhas, atípicas do ponto de vista de PLD, FTP. Então, aqui tem uma sinergia grande, mas nós reconhecemos que são processos distintos e que estão em esteiras distintas dentro das organizações, das instituições financeiras mais organizadas. Nesse sentido, aqui eu acho que tem duas tecnologias, o que o Rafael já passou, especialmente por uma delas, que cabe mencionar.
a gente vê como o Analytics, a ciência de dados, tem sido importante para gerar cenários de geração de alertas para que a equipe de fraudes analise aquela situação num prazo muito curto, porque no mundo da fraude a atuação tem que ser imediata, em tempo de transação, enquanto no mundo de PLD a atuação pode ser num prazo de vários dias, conforme a regulamentação. Tem objetivos distintos, mas sinergias importantes dentro desse mundo. Então, em primeiro lugar, em termos de tecnologia, aqui a gente gostaria de destacar a questão do analytics e da ciência de dados. E a segunda tecnologia que vem sendo aplicado cada vez mais e que está intrinsecamente ligada nesse mundo das ciências de dados são os algoritmos de inteligência artificial. Como o Rafael já mencionou, isso é uma fronteira que nós temos visto instituições investindo nessa tecnologia e tem se mostrado algo bastante promissor em termos de efetividade da identificação de operações que são estranhas, atípicas, suspeitas do ponto de vista das fraudes. Perfeito, Gerson. É muito interessante, né? Então aqui, pessoal, a gente falou um pouco, né, da camada mais inicial ali, né, do início do relacionamento. Aí depois superar essa etapa, a gente está falando aqui de situações que apoiam ali a questão do monitoramento transacional para de- detectar comportamentos ruins, né, e fazer um trabalho ali preventivo. Então, uma outra camada muito importante aqui do combate às fraudes, mas, né, a gente tem que sempre olhar também para as situações pós-fraude, né? Aconteceu, se materializou, né? O que que a gente tem visto aqui de ações, né, estratégias e inovações, tanto do ponto de vista de regulação, né, quanto de inovação nesse aspecto. Então, Gerson, nesse pós-fraude, né, como que o Banco Central vê oportunidade para atuar também nessa questão? Legal, Noronha. Aqui eu acho que vale dar o destaque para algo que é fundamental nas três fases e que vem muito em função dessa fase pós-fraude, que é o compartilhamento de informações com base na Resolução Conjunta número 6. Essas tecnologias que a gente está falando, que são importantes na fase preventiva, pré-fraude, na fase transacional, ela depende de bases de dados de boa qualidade. Não basta apenas ter boas tecnologias de analytics ou de inteligência artificial se os dados em que essas tecnologias atuam são dados de má qualidade. Por isso, compartilhar dados de boa qualidade para fins de fraude, para formar as bases de dados em que as instituições vão poder aplicar aí sim algoritmos baseados em analytics, baseados em inteligência artificial, isso é bastante importante. Então, uma vez ocorrida a fraude, tendo um caso de suspeita de fraude bastante fundada, o compartilhamento adequado dessa informação nos termos da regulação vigente, dentro daquilo que é possível ser compartilhado, é algo importante. Temos também, como exemplo, né, de uma atuação pós-fraude sobre a ótica do cidadão, há um mecanismo o MED do PIX, o mecanismo especial de devolução, que é uma forma de tentar se buscar o ressarcimento daquele valor que foi retirado da conta do cidadão, e aí, por meio de uma transação PIX, aqui também cabe mencionar.
Também dessa ótica do cidadão, o Banco Central disponibiliza na internet um serviço bastante interessante para o cidadão olhar e acessar quando entender necessário, que é o registrato. Então, por meio do registrato, o cidadão pode saber tirar um relatório onde vai constar todos os seus relacionamentos dentro do sistema financeiro nacional. E uma vez olhando esse relatório, onde estão os relacionamentos em nome do cidadão, ele vai poder identificar eventuais casos que um fraudador, um criminoso esteja utilizando os dados do cidadão em algum esquema fraudulento. E aí o cidadão vai poder agir comunicando, entrando em contato com as instituições em que eventualmente esse relacionamento não reconhecido por ele esteja em aberto. Então, nesse sentido, eu destaco essas formas de atuação, tanto das instituições financeiras como também dos cidadãos. Perfeito, Gerson. E antes de passar a palavra para o Rafael comentar, eu vi uma notícia na semana passada que de janeiro a julho de 2024 foram registrados mais de 2,5 milhões de MEDs, né? Ou seja, de situações em que a pessoa fez a transação, identificou depois que caiu numa situação de fraude ou de golpe, né? E contestou na sua instituição financeira. E até um outro ponto aqui que é bem importante, né, Gerson, quando uma instituição abre um MED, né, em que a recebedora precisa acatar aquela solicitação e verificar se existe recurso para ser devolvido ou não, seja na integralidade ou parcial, nessa confirmação existe, né, um registro daquela chave Pix, né, uma marcação no DICT. E hoje, né, essas marcações no DICT, elas compõem as estatísticas de segurança das chaves, né? E esse é um outro insumo muito importante ali para aquela camada mais preventiva, né? Mas é algo que deriva aqui do pós-fato, né? Aquilo que a gente é, tratou, né, após uma contestação, ou até coisas que a gente identifica durante o nosso monitoramento, né? A gente é, colhe benefícios dessas informações que são registradas no DICT por todas as instituições. E isso, obviamente, também foi um ganho muito importante que o Banco Central trouxe aqui para as instituições financeiras. E aí, então, né, Rafael, comenta para a gente aqui soluções aí que a Núclea e você vê no mercado que são Ótimo. bastante. Eu queria destacar que essa é uma etapa muito importante para todo o processo do antifraude, porque infelizmente no nosso país, fraude é profissão, né? Você vê aí verdadeiros call centers de fraude e onde tem um investimento pesado do crime na elaboração da estrutura de fraude. Então, desmonetizar essa estrutura é muito importante para desmotivar o crime. Então, a partir do momento que a gente atua na devolução desses valores, o fraudador, o criminoso, ele fez o investimento e não obteve o acesso àquele recurso, então isso desmotiva aquela forma de fraude. Nessa linha, a Núcleo oferece para o mercado, já tem 2 anos, o Detecta Flow. O Detecta Flow, ele é muito similar ao MED, ao Mecanismo Especial de Devolução, ele surgiu de uma regulação dos próprios bancos, do protocolo de intenções, onde já se fazia de forma informal essa solicitação de devolução de valores em caso de fraude confirmada. Só que antigamente era feita por e-mail, era feita por WhatsApp, era um gerente, um diretor de fraudes que tinha o contato do diretor da outra casa. Então, os bancos se juntaram para montar esse protocolo de intenções e foi aí que a Núclea
criou o sistema do Detectaflow. A grande vantagem do Detectaflow é que ele é multi-rail, né? Ele funciona tanto para boletos, quanto para Pix, quanto para cartões e TED. E a gente consegue fazer a solicitação dessa devolução até 10 etapas. Então, se esse dinheiro foi pulverizado até 10 estágios, de um banco para outro, a gente consegue fazer essa solicitação de devolução em cascata, aumentando a chance do retorno daquele recurso até o banco original e a devolução daquele determinado valor. É, Além disso, dentro do Detectaflow, a gente consegue, se uma fraude veio via Pix, por exemplo, e saiu via boleto, e depois passou via TED, a gente consegue fazer esse caminho do dinheiro aumentando muito o número de casos de devolução. Hoje, a ferramenta já está operando em grandes bancos, a gente tem trabalhado muito para popularizar ainda mais essa ferramenta. Ela funciona de forma automática para aqueles players que estão dentro do sistema. Então, se você abre uma solicitação de devolução e a contraparte, ela já está dentro do sistema, ela recebe automaticamente, ela pode fazer o bloqueio cautelar e assim acelerar o processo, mas ela funciona também para quem não está dentro do sistema através da emissão das cartas, como foi documentado no protocolo de intenções. Então, se determinado instituição ainda não está, ela vai receber aquela notificação por e-mail e vai poder atuar em cima daquela solicitação de devolução, mas a gente tem trabalhado muito na popularização dessa ferramenta para que se torne uma ferramenta mais rápido, mais ágil, a partir do momento que todo o sistema estiver operando lá dentro. A gente tem trabalhado muito aqui dentro com os bancos para melhoria da ferramenta, então o ajuste dela com os próprios sistemas legados dos bancos para automatizar esses processos, e a gente também tem trabalhado para integração dela junto ao Pix. Hoje ela é uma ferramenta de borda, então hoje ela precisa que ao abrir uma solicitação de devolução dentro da Detectaflow, o cliente também abre essa solicitação dentro do MED e a gente faz a triangulação das outras partes. Então, se saiu via boleto, se saiu via TED ou se saiu via cartões. Mas creio que no futuro e com a chegada do MED 2.0, a gente consiga estar 100% integrado ao MED para que essa trilha seja mais fluida e a gente consiga abrir em nome dos bancos a própria solicitação dentro do MED. No entanto, hoje ela já opera muito bem e ela praticamente dobra o percentual de devoluções que hoje um banco consegue dentro, única e exclusivamente pelo MED. Então a gente tenta muito o aumento da adesão dessa ferramenta. Perfeito, Rafael. Então, né, aqui contextualizando, então, né, temos o MED aqui, que é um produto para a gente tentar ali a recuperação do recurso que transacionou via Pix e veio a ser depois identificado uma fraude ou um golpe. E dos outros produtos, né, tem a solução ali que a Núclea entrega, o Detecta Flow, para fazer esse papel, né? E aqui, né, nós no Sicredi utilizamos a ferramenta, né, vemos que ela tem uma efetividade grande e também uma organização, né? Tudo que a gente fazia antes por carta, por e-mail, por WhatsApp, hoje fica numa ferramenta, então nos traz um benefício bem importante. E aí, pessoal, aqui a gente teve algumas perguntas no chat, né? Vamos tentar responder aqui alguma delas. E aí a primeira aqui, né? Ela traz um pouco, né, do que foi falado sobre as ações do Banco Central em relação à Resolução Conjunta 6 e a Instrução Normativa 343. Como que o Banco Central, né, tem trabalhado para supervisionar as instituições nesse aspecto, né, e se tem no horizonte aí novas atuações que vão aprimorar, né, esse compartilhamento de informações, né? Então, trouxeram essa questão aqui para a gente, Gerson, queria que você comentasse conosco. Claro, claro. Obrigado pela questão. A resolução conjunta número 6 sobre compartilhamento de dados foi uma das inovações normativas mais importantes nos últimos tempos, onde dá base para as instituições compartilharem
de forma segura, de forma ordenada entre si, eventos de fraude. E esses eventos de fraude, não só fraudes confirmadas, mas suspeitas muito fundadas sobre uma tentativa de fraude. Como qualquer inovação, tem um desafio inerente da correta utilização dessa possibilidade entre as instituições financeiras. O que a gente vê é que isso ainda não é homogêneo. Tem instituições que estão compartilhando as informações com qualidade, com assertividade, com tempestividade. Outras instituições ainda não. E aqui é um papel nosso, do Banco Central, mas não só nosso, mas é um papel nosso atuar para conseguir trazer todas as instituições para o mesmo patamar. A gente acabou de falar que essas tecnologias baseadas em ciência de dados, em analytics, inteligência artificial, dependem de dados e dados de boa qualidade. Se o dado for ruim, não adianta ter uma tecnologia boa, o resultado vai ser algo ruim também. Então, ter dados de boa qualidade é fundamental para o funcionamento. E não adianta só uma instituição achar que ela pode consumir os dados compartilhados pelos demais de boa qualidade e ela não compartilha dados de boa qualidade. Aqui a gente está falando de uma comunidade de instituições, é o sistema financeiro nacional que teve, com essa atuação do Banco Central, um regramento seguro, confiável, para poder fazer esse compartilhamento de informações. Então, aqui a nossa atuação, ela, obviamente, nós temos recursos escassos, não temos como estar nas milhares de instituições que existem, né? Nós temos um universo fiscalizável com mais de 1.600 instituições financeiras e muitas pleiteando se tornar instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, particularmente instituições de pagamento. Então, nós não conseguimos estar em todas as instituições ao mesmo tempo, mas com os nossos recursos humanos, nós temos sim colocado equipes de fiscalização para estimular as instituições a cumprir adequadamente esse compartilhamento de dados de boa qualidade. Mas aqui eu destaco também um papel que as próprias instituições podem adotar de forma proativa. Aquele que compartilha dados de boa qualidade vai se beneficiar depois de um conjunto de dados de boa qualidade. As associações de classe, como a BBC, também podem ter um papel bastante proativo nesse sentido. O próprio Noronha mencionou a comissão que é específica sobre esse tema que a BBC tem, e isso pode ser um canal de estímulo que venha a ajudar a complementar as instituições, a estimular as instituições a compartilhar dados de boa qualidade. Perfeito, Gerson. E aqui, né, até posso falar por conhecimento de causa e experiência, né? É, Você comentou da resolução 6, né? 6, que é o compartilhamento dos dados, né? E aí tem que ser feito isso de uma forma bem importante ali, com qualidade. E o consumo dessas informações, né? Ela também é bastante importante. E aqui pelo Sicredi, a gente fez ali uma adaptação nos nossos processos para usar as informações da base da resolução 6 em onboarding, né? Então, ou a gente conectou isso no nosso onboard. Então, se um CPF já foi marcado para uma outra instituição, né, eu olho para essa informação e tomo uma decisão dentro do meu processo. Ela não é única, exclusivamente a única informação que me, né, traz ali uma situação de risco. Eu componho essa com outras variáveis e tomo uma decisão, né? Gerson, no primeiro mês que a gente fez essa integração,
a gente identificou quase 3.000 contas que eram CPFs que estavam marcados na base. Então você imagina, né? 3.000 contas que poderiam ter se tornado laranjas dentro da minha instituição e fazer com que nós fôssemos aqui um grande viabilizador das fraudes. Ou seja, nós teríamos nossos associados fazendo recebimento ilícito de valores que eram praticados de fraude no mercado. Então, aqui, um case de sucesso bem importante. E aqui, para o Rafael, né, uma pergunta mais com viés aí de tecnologia, né? E aí agradecer o Adalberto, né? Ele perguntou se as informações que são capturadas ali através dos devices, né, Rafael, se essas informações elas podem ser utilizadas no processo de antifraude, né? Então eles trouxeram essa dúvida. Elas podem e devem ser utilizadas no processo antifraude. Hoje a gente tem ferramentas que você coloca dentro do próprio aplicativo dos bancos para monitoria daquele aplicativo, daquele celular. Você consegue identificar a geolocalização e determinar se aquele é um local seguro ou não para fazer determinada ação. Você consegue monitorar os aplicativos que estão instalados dentro daquele celular para identificar se você tem ali um malware ou se você tem ali algum software que pode ser prejudicial para você roubar suas informações e utilizar o seu celular de forma indevida. Então, hoje é possível você colocar dentro do aplicativo do seu próprio banco alguns monitores para garantir a segurança daquele device para a realização de transações. Hoje os bancos eles se baseiam muito no device ID, né? Identificar se aquele é o seu device seguro, até como uma forma de identificação de pessoas. Se você não possui aquele device de forma segura, se você às vezes tem um software malicioso ali dentro, é uma porta de entrada para uma fraude. Então, sim, hoje nós já temos ferramentas que podem fornecer dados para o seu motor de decisão e assim conseguir transacionar de forma mais segura dentro daquele device. Perfeito, Rafael. E aqui, né, o Adalberto até complementou, né? Ele comentou de utilizar essas variáveis de mobilidade providas pelo device, né, em questão de antifraude, mas ele pergunta também se isso poderia ser adaptado para políticas de crédito, né? E aí, eu, né, vou comentar aqui um pouco do que eu, né, enquanto instituição, imagino, né? Que é uma informação importante, mas, como eu falei, né, segurança e risco ele é em camadas, né, não pode ser a única informação para uma decisão de risco. E até informações do dispositivo para esse contexto de política de crédito, eu particularmente entendo que é um pouco frágil, tá? Existem outras variáveis relacionadas a comportamento financeiro que elas são muito mais efetivas para eu, né, poder criar ali um perfil de crédito ou não. Então, eu só traria um pouco dessa Posso preocupação. fazer um Claro, complemento, Fábio, que acho que é interessante até a gente falar? Acredito que ele tenha feito essa pergunta pensando talvez na geolocalização, os locais que aquela pessoa frequenta, então possivelmente ele possa receber uma oferta de crédito melhor. É interessante a gente levantar aqui o ponto da LGPD. A LGPD ela proíbe esse tipo de comportamento, a não ser que você tenha o consentimento do usuário. E aqui, mas para fraude, a gente tem uma facilidade um pouco maior da utilização das informações, que é a questão do legítimo interesse. Então, se for para evitar que determinado usuário sofra uma fraude, você pode usar algumas informações por legítimo interesse, que para fazer uma propaganda, uma oferta de crédito, talvez você não pudesse. Então, aqui nós temos uma ferramenta, por exemplo, que eu tenho a força de vínculo entre um telefone e aquela pessoa. Eu posso utilizar dessa informação para fazer um duplo fator de autenticação e mandar um SMS para aquela pessoa: olha, nesse momento alguém está tentando abrir um empréstimo para você. É você mesmo? Eu tenho que aquele é o telefone hot, o telefone quente daquele usuário, e eu posso utilizar essa informação por legítimo interesse. Agora, se fosse para oferecer um serviço de crédito para ele, aí a LGPD não permitiria. Então, acredito que nesse aspecto, na pergunta dele, não poderia ser utilizado para funções de crédito, mas para funções de fraude você poderia.
Beleza, Rafael. Pessoal, aqui a gente está indo para o final do nosso painel, né? Tem uma última pergunta aqui que eu vou fazer. Existiram outras dentro do chat ali, depois a gente vai aqui junto com a BBC respondê-las e encaminhar a resposta para as pessoas. Mas a Bruna trouxe uma questão muito interessante, né? É, de quais são as inovações futuras em segurança digital que nós acreditamos que vai ter um alto impacto, né, em prevenção a fraudes. Então, já agradecendo aqui o Rafael e o Gerson, né, eu queria que vocês comentassem brevemente sobre esse aspecto e já fizessem ali algumas considerações finais para a gente ir para o encerramento. Vai lá, Gerson. Obrigado, Noronha. Aqui eu acho que a gente já mencionou ao longo do painel algumas tecnologias que se mostram muito promissoras. Algumas já estão consolidadas, mas ainda não muito disseminadas ou de forma homogênea sendo utilizadas por todos. Então, aqui o Analytics é algo que já vem de bastante tempo, a ciência de dados, mas isso requer investimento, pessoas qualificadas para poder fazer o correto uso desse conhecimento, dessa tecnologia. O que tem se mostrado mais promissor é realmente o uso da inteligência artificial no aspecto transacional para identificar operações suspeitas do ponto de vista de fraude, mas aqui eu reforço a importância no processo de onboard, de entrada do cliente, onde é fundamental ter acesso a boas dadas, bases de informação e utilizar isso no processo de onboard. E quando falo de informação, a gente discutiu aqui no dia de hoje, nesse painel, que, para mim, ver, foi bastante rico, a questão das bases de dados que estão disponíveis com base na a resolução conjunta número 6, mas também tem fornecedores com birôs de informação, com informações de boa qualidade, obtidas de forma adequada, com base na LGPD, que também podem ser uma fonte importante de informações para as instituições financeiras utilizar. Então, nesse sentido, é onde eu vejo que há bastante expectativa, um futuro promissor. E aqui eu destaco, termino agradecendo, né, e saudando aqui os colegas do painel, a sua atuação, Noronha, ao colega de painel, Rafael, à BBC pelo convite. Eu acho que eventos desse tipo ajudam a disseminar informações, experiências, e tudo isso contribui para um ambiente mais seguro, para o nosso esforço conjunto, instituições financeiras, sociedade, Banco Central, de mitigar o risco de fraude. Obrigado. Obrigado, Gerson. Vai lá, Rafael. Faz as suas Perfeito. complementações. Tinha certeza que o Gerson ia trazer inteligência artificial, porque não tem como ser diferente, não tem como você pensar no futuro da inovação da segurança digital e não pensar em inteligência artificial. Eu só queria fazer algumas ressalvas. Inteligência artificial hoje está muito próximo da gente, graças à popularização das LLMs, dos GPTs, que trouxeram para a realidade da população em geral o uso da inteligência artificial. Mas é uma ferramenta que a gente já usa há um bom tempo. E o que mais eu destaco aqui é realmente o machine learning, é a capacidade dessas ferramentas delas estarem evoluindo constantemente. Como o Gerson comentou, os dados os dados é o combustível dessa máquina. E quanto mais informação as IAs recebem, melhores elas ficam. Melhores ficam as identificações de padrão. Então, o que me deixa muito empolgado com a tecnologia é que ela está em melhoria contínua. Constantemente ela está melhorando. A partir do momento que a gente forneça mais e melhores informações, compartilhe mais informações entre as instituições, esses algoritmos eles tendem a ficar melhores. Então, o machine learning, nesse sentido, é a subdivisão da IA que eu acredito que vai se popularizar, que vai melhorar cada vez mais, trazendo mais robustez e segurança ao mercado. Ótimo, Rafael. Muito obrigado aí pelas considerações. Só fazer
uma complementação final, né? A gente falou aqui de muita tecnologia para evitar fraudes e golpes, né? Informações em bases que existem, tanto públicas quanto privadas, mas eu acho que um dos pilares super essenciais aqui nesse combate é o letramento da sociedade em relação à educação digital, né? A gente ainda vê uma quantidade exorbitante de golpes acontecendo que são puramente utilizações de técnicas de engenharia social para convencer a pessoa a passar uma informação ou executar uma operação, né, de forma descontrolada ali, sem muita habilidade. Então, acho que a conscientização ela é universal, né, deve acontecer. Então, é um aspecto que eu acho que é importante, né? Então, ter essa camada aqui de letramento. E Banco Central, Sicredi, a BBC, Febraban, todas essas entidades têm conteúdo falando sobre segurança, falando sobre proteção aqui das informações. Então, acho que quanto mais informações a gente compartilhar e consumir, é super importante. E agradecer aqui à BBC por esse convite, agradecer aqui a parceria do Gerson e do Rafael nesse painel, que foi bem bacana, né? A gente tentou falar de fraudes e combate aqui de uma forma bem leve, porque é um assunto que ele, infelizmente, está na nossa realidade, temos que conviver com isso, mas se a gente, né, juntos estivermos aqui para ter um combate mais eficiente, né, a gente vai conseguir superar isso e ter um ecossistema muito mais seguro. Obrigado a todos e um ótimo dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, bom dia.